A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina é ligada. Preste atenção a alguns exemplos. Quem roda 16 km de carro por dia lança 750 kg de CO2 por ano na atmosfera. Para voar entre São Paulo e Rio de Janeiro, um avião produz 2 toneladas de gás carbônico. Para cada folha de papel que é fabricada, 6 gramas de CO2 se desprendem das chaminés das indústrias. Não é por acaso que, para os que acreditam que o carbono controla o clima no planeta, o consumismo é o grande vilão das mudanças climáticas. O desperdício que nós temos de água, o desperdício que nós temos de recursos naturais, metais, madeira, etc. e tal, é enorme. Embora não haja ainda um consenso da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Kyoto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, a empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir, além dos limites máximos permitidos. No ano passado, o mercado do carbono girou 150 bilhões de dólares ao redor do mundo. É um mercado ainda pequeno, que a crise europeia ajudou a fazer minguar ainda mais nos últimos meses. E que, em vez de crescer, está diminuindo de tamanho. A tonelada de carbono, por exemplo, já chegou a valer mais de 40 dólares. Hoje, não vale 10% disso. No dia 12 de junho, a Prefeitura de São Paulo realizou o seu segundo leilão de créditos de carbono aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A comemoração ao final do leilão não aconteceu por acaso. Na última vez, não apareceu nenhum comprador. Desta vez, houve pelo menos 3 ofertas. Já quanto ao preço, esse título perdeu o valor. Por outro lado, o guru dos céticos brasileiros denuncia que muita gente está ganhando dinheiro graças a normas que foram adotadas em função de falácias científicas. É assim que ele qualifica a polêmica dos CFCs, por exemplo, aqueles gases que eram usados em refrigeração e que foram banidos porque supostamente destruíam a camada de ozônio, injustificadamente, segundo o professor Luiz Carlos Molion. Depois ficou muito claro que foi porque os CFCs, os compostos clorofluorocarbono, não pagavam mais royalties, direitos autorais, e tinham que ser eliminados para dar lugar a compostos novos, entre aspas, que passaram a receber direitos autorais e assim transferir recursos de países pobres para os países ricos que detêm as patentes. E você pode acompanhar a nossa série também na internet. É só acessar band.com.br/Jornal da Band. A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão
para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina... A empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir, além dos limites máximos permitidos. Da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Kyoto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, o mercado do carbono girou 150 bilhões de dólares ao redor do mundo. É um mercado ainda pequeno, que a crise europeia ajudou a fazer minguar ainda mais nos últimos meses. E que, em vez de crescer, está diminuindo de tamanho. A tonelada de carbono, por exemplo, já chegou a valer mais de 40 dólares. Hoje, não vale 10% disso. No dia 12 de junho, a Prefeitura de São Paulo realizou o seu segundo leilão de créditos de carbono aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A comemoração ao final do leilão não aconteceu por acaso. Na última vez não apareceu nenhum comprador. Desta vez, houve pelo menos 3 ofertas. Já quanto ao preço, esse título não é ligado. Preste atenção a alguns exemplos. Quem roda 16 quilômetros de carro por dia lança 750 quilos de CO2 por ano na atmosfera. Para voar entre São Paulo e Rio de Janeiro, um avião produz 2 toneladas de gás carbônico. Para cada folha de papel que é fabricada, 6 gramas de CO2 se desprendem das chaminés das indústrias. Não é por acaso que, para os que acreditam que o carbono controla o clima no planeta, o consumismo é o grande vilão das mudanças climáticas. O desperdício que nós temos de água, o desperdício que nós temos de recursos naturais, metais, madeira, etc. e tal, é enorme. Embora não haja ainda um consenso... O desperdício que nós temos de água, o desperdício que nós temos de recursos naturais, metais, madeira, etc. e tal, é enorme. Embora não haja ainda um consenso da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de todo o planeta. Os países que assinaram o chamado Protocolo de Kyoto, que está em vigor há 7 anos, criaram metas muito rigorosas para regular as emissões de CO2. Quem não cumpre essas metas fica obrigado a adquirir créditos de carbono. Isso vale para todos os segmentos da atividade econômica. Empresas brasileiras não estão obrigadas a cumprir essas metas, mas muitas, como esta grande indústria de papel e celulose, foram compelidas a aderir para assegurar acesso ao mercado europeu. A empresa calcula exatamente quanto em emissões de carbono cada produto equivale. No ano passado, a empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia. A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger um único vilão para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje.
A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina é ligada. Preste atenção a alguns exemplos. Quem roda 16 quilômetros de carro por dia lança 750 quilos de CO2 por ano na atmosfera. Para voar entre São Paulo e Rio de Janeiro, um avião produz 2 toneladas de gás carbônico. Para cada folha de papel que é fabricada, 6 gramas de CO2 se desprendem das chaminés das indústrias. Não é por acaso que, para os que acreditam que o carbono controla o clima no planeta, o consumismo é o grande vilão das mudanças climáticas. Graças a normas que foram adotadas em função de falácias científicas. É assim que ele qualifica a polêmica dos CFCs, por exemplo, aqueles gases que eram usados em refrigeração e que foram banidos porque supostamente destruíam a camada de ozônio, injustificadamente, segundo o professor Luiz Carlos Molion. Depois ficou muito claro que foi porque os CFCs, os compostos clorofluorocarbono, não pagavam mais royalties, direitos autorais, e tinham que ser eliminados para dar lugar a compostos novos, entre aspas, que passaram a receber direitos autorais e assim transferir recursos de países pobres para os países ricos que detêm as patentes. E você pode acompanhar a nossa série também na internet. É só acessar band.com.br/Jornal da Band. A preservação do meio ambiente alimenta um mercado que arrecada bilhões de dólares. A compra de créditos de carbono, uma espécie de compensação pela emissão de poluentes, atrai cada vez mais empresas. Mas pesquisadores alertam para o risco de se eleger Energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir além dos limites máximos permitidos. No ano passado, o mercado do carbono girou 150 bilhões de dólares ao redor do mundo. É um mercado ainda pequeno, que a crise europeia ajudou a fazer minguar ainda mais nos últimos meses. E que, em vez de crescer, está diminuindo de tamanho. A tonelada de carbono, por exemplo, já chegou a valer mais de 40 dólares. Hoje, não vale 10% disso. No dia 12 de junho, a Prefeitura de São Paulo realizou o seu segundo leilão de créditos de carbono aqui na Bolsa de Mercadorias e Futuros. A comemoração ao final do leilão não aconteceu por acaso. Na última vez, não apareceu nenhum comprador. Desta vez, houve pelo menos 3 ofertas. Já quanto ao preço, esse título perdeu o valor. Por outro lado, o guru dos céticos brasileiros denuncia que muita gente está ganhando dinheiro. Um único vilão para o desenvolvimento sustentável. É o que você vai ver na nossa reportagem especial de hoje. A maior parte das pessoas não percebe quanta energia é necessária para manter os confortos contemporâneos, nem de quantos resíduos poluentes são gerados cada vez que uma máquina. A empresa comprou 30 toneladas em créditos de carbono para se ajustar aos padrões dos clientes europeus. A consultora ambiental diz que foi um ótimo negócio. Tem muito cliente olhando para isso. Transformar lixões em aterros sanitários e queimar o gás metano ou utilizá-lo para outros propósitos, como a produção de energia elétrica, por exemplo, é que gera os créditos de carbono, títulos que são negociados no mercado secundário das bolsas de valores. Ou seja, o que gera os créditos é sempre uma mudança feita por uma empresa ou por um governo em benefício do meio ambiente. Para quem compra, os créditos de carbono equivalem a uma espécie de autorização para poluir além dos limites máximos permitidos. Da ciência, a hipótese do aquecimento global já provocou mudanças políticas importantes ao redor de